Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Vilaine, sou defensora pública federal e idealizadora da metodologia dos ciclos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho, na verdade bater um papo com vocês sobre esse nosso período, de quarentena e o estudo para concurso. Eu conversando com muitos alunos e até nessa troca de energia que a gente tem aqui nas redes sociais, vi muita gente carregando uma culpa muito grande, Uma culpa por ter deixado de estudar, ou então uma culpa por não ter feito o que poderia fazer. Muita gente teve o seu tempo até aumentado, outras pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade no home office, às vezes com família em casa, com filho em casa, mas enfim, cada um dentro do seu terreno, dentro da sua trajetória, acabou meio que não satisfeito com o seu desempenho nesse período. E agora se pergunta como voltar. Se ainda dá tempo, na verdade, esse ano, em fazer alguma coisa, em retomar essa trajetória que estava sendo construída. Para você que parou ou para você que não teve ali a rotina que você gostaria durante essa quarentena, durante esse tempo que nós ainda estamos passando, a primeira coisa que eu tenho a dizer, eu falo muito isso lá com os alunos no Telegram, principalmente os alunos do Prime, é que a gente precisa se perdoar. O auto-perdão é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder começar a escrever um novo capítulo ou até mesmo uma nova história. De nada adianta se exigir um recomeço sem antes perdoar os erros, entre aspas, do passado, o vacilo que a gente acabou dando por algum motivo. Cada um tem as suas razões, cada um tem a sua trajetória. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que essa culpa, ela não traz nenhum benefício pra gente. Então, trabalhar esse auto-perdão é essencial. Para quem gosta aí de criminologia, eu gosto muito de falar sobre esse assunto comparando com a teoria de números clausus. De nada adianta ali, vamos falar de superlotação carcerária, a gente colocar um novo custodiado se a gente não tira ninguém, a gente só agrava o problema. Então, para que a gente possa reescrever, para que a gente possa inserir um novo capítulo, a gente precisa tirar o capítulo anterior, a gente precisa esquecer um pouquinho esse capítulo anterior. Para uma nova história, para um recomeço, a gente precisa fazer as pazes com o passado, sem culpa, entender que esse momento que a gente passou foi um momento conturbado, emocionalmente, principalmente. Ninguém estava de férias, ninguém estava ganhando presente de horas para poder estudar. Nós estávamos e estamos passando por um momento crítico, principalmente em termos de saúde mental. Então é preciso entender esse contexto e se perdoar por aquilo que você fez ou deixou de fazer. O próximo passo para você que quer recomeçar ou quer intensificar esse estudo que ficou mais ou menos aí durante esse período, é importante a gente gatilhar mudanças. O que significa gatilhar mudanças? Eu preciso ter ali algumas ferramentas, algumas coisas que me façam sair do repouso. A gente sabe que o mais difícil de tudo, gente, é sair do repouso. Depois que a gente sai do repouso, se coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. Eu comparo muito essa rotina de estudo para concurso com a formação de qualquer hábito, Quando a gente estuda sobre formação de hábitos, é praticamente a mesma coisa na teoria. Quando, por exemplo, a gente deixa uma determinada atividade, como uma atividade física, e demora muito pra gente voltar para essa atividade, a gente vai criando um abismo entre a gente e aquele objetivo. Então, quanto mais tempo a gente passa para voltar pro protocolo, para sair do repouso, pior fica. Então, a segunda dica é sair do repouso o mais rápido possível, ainda que não seja da melhor forma, ainda que seja para fazer um pouquinho de nada, ainda que seja pra gente estudar 20 minutos, ainda que seja para você ler 5 dispositivos do seu vade-mecum, ainda que você vá ler 10 páginas, 5 páginas do seu material. O importante é agir rápido para recomeçar, nem que seja um pouquinho, beleza? Segunda dica é essa. Terceira dica para a gente consolidar essa nova história e recomeçar de vez com qualidade é ter paciência. Como a gente passou por um período em que a gente ou parou ou não fez muito bem, a gente não vai voltar para a estaca em que a gente estava. A gente não vai recomeçar como se tudo fosse mil maravilhas. Nós vamos começar, minha gente, naquela sensação mesmo de estaca zero, lá na nossa fase do sacrifício. Nós vamos começar nos sentindo incomodados, sentindo aquela dor de ter que estudar novamente alguns assuntos que a gente acabou esquecendo pelo lapso de tempo em que a gente viu, com aquela carga de ansiedade. Calma, não exija, e a terceira dica é essa, não exija a mesma qualidade de estudos que você tinha antes desse tempo em que você passou aí dando umas vaciladas. Voltar como se você estivesse recomeçando do zero em termos de autocobrança, beleza? Quarta dica, pessoal, olha que tem dica por aí.
Tem muita dica. Quarta dica é: vamos tentar nesse recomeço não abrir muitas exceções. Quando a gente está recomeçando o hábito, é importante que a gente tenha ali uma fidelidade na execução desse hábito. Eu costumo fazer uma comparação. Se eu estou acordando às 5 da manhã há mais ou menos 2 anos da minha vida, se eu passar 3, 4 dias sem acordar às 5 da manhã, isso não vai interferir em nada. Eu naturalmente vou voltar a acordar às 5 da manhã sem nenhum problema. Mas se eu estou acordando todos os dias às 8 da manhã e quero voltar a acordar às 5, eu preciso no início ser um pouco mais radical comigo. Ou seja, nos primeiros dias, nas 3 primeiras semanas, principalmente, eu preciso ser bem radical nesse meu objetivo, não abrindo exceção para os dias em que eu estou construindo esse hábito. Então, a nossa quarta dica é: retomou o estudo, ainda que você faça um pouquinho, não deixe de cumprir nenhum dia nesse seu recomeço, beleza? E a quinta dica é: se comprometa com alguém. Eu gosto muito desse compromisso mútuo. Quem não tiver aí um Coco Friend ou então alguém para se comprometer, eu tô aqui, ó, vocês podem se comprometer comigo, adoro fazer esse acompanhamento. Vamos nos comprometer e colocar uma micrometa. Ou seja, nos próximos 30 dias, eu vou estudar 27, 25, 24 dias. E vou me comprometer com outra pessoa para dar essa satisfação a essa outra pessoa. Não porque a gente precise dessa satisfação, mas porque a gente sabe que quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente consegue executar melhor esse nosso objetivo. Então a minha quinta dica é: chame alguém, chame um amigo ou, manda um direct pra gente ir acompanhando esse seu compromisso, para que a gente possa, nos próximos 30 dias desse recomeço, traçar um objetivo, uma micrometa, para que você volte a ter essa rotina e implemente esse hábito de estudar todos os dias. A sexta coisa que eu queria falar não é uma dica, mas é algo pessoal. Eu sei que estudar para concurso é algo que muitas vezes nos traz uma renúncia muito grande. A gente precisa ter uma solidão também muito grande. A gente fica muito tempo sozinho. A gente precisa renunciar a muitas coisas da nossa vida. Mas eu queria falar pra vocês e eu falo em nome de alguém que passou por tudo isso, que passou pelo que vocês estão passando hoje, que hoje tá aqui do outro lado, colhendo esses frutos. Vale muito, muito, muito a pena todo esse sacrifício. Vale muito a pena a gente lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos nossos objetivos. Nenhum segundo, nenhum minuto, nada dessa sua trajetória vai ser em vão. Quando vocês passarem por tudo isso, que vocês ouvirem o nome de vocês no dia da posse, olhar para os familiares de vocês, olhar nos olhos dos familiares de vocês, quando o nome de vocês for chamado ali na cerimônia de posse, vocês vão entender isso que eu tô falando. Vocês vão entender o quanto tudo isso ainda parece pouco diante do que representa alcançar os nossos sonhos. Só depende de você. Acredite no seu potencial. Você pode, você é capaz. É tempo de recomeçar. Ainda dá tempo. O ano não acabou. Temos muita coisa pela frente a fazer. Volte hoje mesmo para o protocolo e contem sempre comigo. Um beijo.